Boa tarde, nós somos alunos da Unifor e a gente vai apresentar um pouquinho sobre análise descritiva de dados, as suas técnicas, aplicações e como ela pode ser usada no dia a dia do mundo corporativo para ajudar gestores a tomar decisões mais assertivas. O Carlos vai começar, o José vai começar falando sobre o que é análise descritiva de dados e suas principais aplicações. Bom, boa tarde, gente. A análise descritiva de dados, ela consiste em um processo de transformação de dados em informações úteis nos mais diversos ramos e setores de negócios, como vendas, finanças, logísticas, compras e etc. Por que usar análise de dados, né? A análise de dados, ela possibilita uma melhor gestão para que possa ser possível analisar, monitorar a real situação de uma empresa em tempo real. Então, sendo a forma mais indicada e necessária de acompanhar os dados da empresa na busca por organizar, definir, compactar, identificando assim os padrões de dados para que através dessas informações estatísticas possa ser possível caracterizar, distinguir cada uma delas, sendo possível utilizar tabelas, cálculos, gráficos, números, resumindo e reduzindo para que se torne fácil e o reconhecimento, a compreensão, o entendimento e a apresentação dos mesmos. Pronto, agora a Dani vai falar um pouquinho sobre os tópicos da análise de dados. Para uma melhor compreensão dessa análise, passamos por etapas. Em primeiro lugar, identificamos o problema. O que vai ser investigado, o alvo da nossa investigação. Em segundo lugar, recolhemos dados, todas as fontes de dados, para tirarmos nossas dúvidas sobre aquele alvo, né? Em terceiro lugar, passamos pela crítica dos dados, ou seja, colocamos na mesa, podemos até investigar a fonte desses dados, se são fidedignas, e na hora da apresentação podem ser inclusas outras perguntas, outras dúvidas podem surgir. Por último, fazemos a análise e interpretação dos dados através de ferramentas de estatísticas adequadas para que o gestor e a organização possa ter uma tomada de decisão assertiva, não por especulações ou intuições, mas através de um cenário real, de uma fonte fidedigna que é a estatística. Perfeito. Pronto, e seguindo essas etapas da análise descritiva de dados, nós podemos usar de forma inteligente e embaçar, agregar conhecimentos para as mais coerentes tomadas de decisões, né? Tomadas de decisões mais assertivas. Aqui a gente tem um gráfico que vai exemplificar a análise de dados. A gente consegue ver aqui previsões de vendas, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a análise, sobre a regressão linear. A regressão linear vai ser uma técnica utilizada para análise desses dados, que vai ajudar a prever, informações futuras baseadas nesses dados. Ela é uma técnica estatística que é estabelecida e se aplica facilmente em computadores e softwares. Ela usa modelos matemáticos para encontrar uma variável desconhecida através de uma variável conhecida, que é chamada de variável independente. Ela permite prever valores futuros, identificar tendências e padrões e tomar decisões mais assertivas. Um exemplo de como a gente pode usar a análise de dados e fazer estatísticas é precipitação e rendimento de colheitas, idade e altura em crianças, temperatura e expansão de mercúrio em metálico. Isso é para fazer comparações. Análise, isso aqui é Show. Eu me chamo Ana e vou apresentar um pouco de como a gente fez um exemplo prático, né, da análise descritiva de dados. Eu vou tentar compartilhar aqui agora a minha tela no Excel. Deixa eu tentar abrir aqui. Pronto, vocês estão vendo? Sim. Ok. Pronto. Para começar, a gente começou trabalhando com a base de dados, certo? Essa aqui é uma base de dados de uma empresa, onde mostra todo o fluxo financeiro dela, pagamentos de cliente e pagamentos a fornecedor.
Nessa parte a gente fez um filtro, onde a gente filtrou e colocou separado por mês e por ano, certo? No caso dessa base de dados, ela é de 2 anos, ano de 2020 e 2021. Aí aqui a gente separou por mês, por ano e colocando o total. No caso aqui, vamos para essa outra parte da análise. Com essa parte mais detalhada, a gente consegue fazer um gráfico, né, de comparação das vendas desses 2 anos. A gente pode ver que houve uma redução nesse número de vendas de 22,8%. Com base nisso, a gente fez aqui a tendência para o próximo ano, no caso do ano de 2022, levando em consideração o ano de 2020 e o ano de 2021. Aí aqui a tendência para o próximo ano, que no caso seria 2022, seria uma queda maior ainda, certo? E com base nisso a gente pode fazer o quê? Projeções de melhoria. No caso, levar em consideração a análise de mercado, investimento em marketing, investimento em tecnologias, em criação de novos produtos, entre outras coisas. No caso aqui a gente pode projetar crescimento e fazer com que melhore a organização, né? Gente, vocês têm mais alguma coisa a ser dita? Pronto, eu queria fazer só uma colocação. Então, explicando, acho que melhor, né? Mas a análise de dados, a compreensão dela, o estudo dela, ele vai facilitar os líderes, gestores, a fazerem projeções, como a Luana acabou de mostrar, prevendo resultados. Aí a gente já tem uma ideia de que houve uma queda em relação às vendas e já consegue projetar que vai cair. Então, a partir dessa informação, é possível a gente já fazer mudanças no cenário para que aquela projeção não aconteça, para melhorar a projeção. Trabalhar em melhorias, né? Exatamente. Gente, pois foi isso a nossa apresentação. Espero que tenha contribuído de alguma forma, certo? Muito obrigada. E é isto.